à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. A aula de hoje é a aula de número 19 e nós vamos falar sobre um novo tópico que é molhabilidade. Na verdade, a partir dessa aula de número 19, nós iniciamos uma nova parte do curso que nós podemos chamar de fluxo multifásico. O que é o fluxo multifásico? Nós vamos focar nas propriedades que controlam a relação entre a fase livre e residual. As fases livre e residual foram apresentadas nas aulas anteriores, quando nós falamos nas distribuições de fase, e apresentamos essas fases distintamente. Eu gostaria que a partir dessas fotos vocês observassem o formato das gotas. Então, temos várias fotos. Umas gotas com formato maior, uma distribuição diferente da anterior. Essa bem mais significativa. Parece que o tecido mostrado nessa fotografia não está realmente molhado pela gota em cima dele. Nesse aqui, bem distinto do anterior, nós já vemos uma gota bem mais espalhada na superfície. Esse já, a gota parece que está bem mais próxima de si mesmo e não se espalha tão bem quanto se espalhava na figura anterior. Observemos essa situação aqui. Embora nós tenhamos muitas gotas, a gente consegue distinguir perfeitamente nessa zona em foco aqui que as gotas aparentemente não molham muito bem a superfície do tecido em que elas se encontram. Nesse caso aqui, as gotas nesse tecido, nessa superfície verde, se encontram bem arredondadas. Então, o formato da gota parece que varia, como nós podemos ver, de acordo com a superfície que ela se encontra. Todas as fotos apresentadas aqui são gotas de água. Veja a gota de água numa superfície de uma folha, parece que ela tem um contato melhor com a superfície da folha, é difícil da gente dizer. Veja essa folha e essa gotinha de água. A gota de água é perfeitamente esférica, parece que a gota d'água não quer se misturar com a superfície, né? Olha essa gota então, é uma gota mais esférica ainda, parece que ela tem menos ainda a intenção de se espalhar pela superfície desse vegetal. Uma outra gota que também aparentemente não quer molhar a superfície do material. Outra gota que já molha um pouquinho, mas a gente vê que as gotas são perfeitamente esféricas e tendem a não cobrir a superfície do material. Veja essa gota aqui que é interessante, o contato dela com a folha, parece que forma um ângulo reto, muito interessante. Olha essa outra gota aqui, essa gota então, ela não quer contactar. Essa também não quer contactar. E a gente tem então uma sequência de gotas muito interessante que mostra pra gente o quanto ela não quer molhar. Vários animais têm penas que não se molham. A gente já vê um pato entrar na água e sai, parece que ele sai sequinho. E a gente vê a foto aqui, a gota d'água parece que não está de fato cobrindo a superfície. Nessa aqui, a gota parece que nem toca a superfície. Extremamente interessante. A gente tem várias gotas aqui para vocês verem na própria superfície da água. Com isso, a gente mostra para vocês o conceito de molhabilidade que nós vamos discutir a partir de agora. Olha aqui algumas gotas e nós vamos discutir então a molhabilidade. No caso, o formato que a gota assume ao tocar uma superfície diz muito da relação que ela tem com a superfície daquele material que está sendo coberto pelo líquido. Então nós temos uma relação que depende exclusivamente do tipo de material, quer seja do líquido ou da superfície em que ele contacta. Então essa relação é a que nós chamamos de molhabilidade. Um líquido é dito molhante quando ele tem essa tendência de se espalhar pela superfície do material que ele está em contato. E esse mesmo líquido, se a gente pegar um outro material, onde a tendência dele é aquela gotinha que parece que fica presa em si mesma,
né? Quando essa gota não tende a se espalhar pela superfície do material, esse líquido é dito não molhante em relação à superfície. Então, um líquido, ou mais especificamente, um fluido, porque a relação é entre dois fluidos, né? Ele pode ser molhante ou não molhante em relação a uma determinada superfície, como nós vimos nessas nossas fotos aqui. A molhabilidade, então, ela é definida a partir de parâmetros mais específicos. Nessa nossa aula de molhabilidade, eu mostrei então para vocês algumas situações para que vocês consigam enxergar o formato da gota. É importante que, a partir desse conhecimento inicial, vocês observem se o material vai ser molhante ou não molhante em relação a uma superfície.